A paz do Senhor, irmãos. Como é bom nós estarmos juntos novamente no nosso canal. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter vocês conosco. Nós estamos falando sobre a pedagogia, sobre a educação cristã, tá? E nós já temos falado alguns assuntos muito importantes, como os fundamentos pedagógicos, o que é pedagogia, desenvolvimento todo. Temos falado sobre a história da educação dentro da Bíblia, né? Da formação, desde os primórdios mais antigos até chegarmos ali ao final do Antigo Testamento. E hoje eu queria falar com vocês sobre, propriamente dito, sobre as escolas de formação de líderes. Porque um dos grandes princípios de Deus desde o princípio foi a formação dos seus líderes. Então hoje nós iremos falar sobre as escolas de formação de líderes. Antes de nós darmos continuação, eu queria pedir para você, dê o seu like, certo? Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, certo? Deixa um comentário, seus comentários são sempre muito bem-vindos. Vou ler os seus comentários, vou responder os seus comentários. Deixa aí, vai ser uma bênção para mim, né, e para o nosso canal, ok? Vamos lá então. Um dos grandes ícones de formação de líderes do Antigo Testamento, nós vamos pensar na Casa dos Profetas, ou Rancho dos Profetas, que foi uma instituição que tomou grande vulto com as pessoas de Elias e depois de Eliseu, mas nós vamos ver que ele, mais ou menos assim, já existe desde o período de Samuel. Quando Ana tem o seu filho e o leva ali para Eli, né, nós vamos ver que Samuel, ele é criado por Eli, e não somente criado, ele é instruído. Então a ideia ali de Eli é a formação daquela criança. E nós vamos vendo o desenvolvimento de Samuel de tal maneira que Eli consegue transformar Samuel, que é apenas uma criança, em um grande líder. Eu imagino que Samuel foi a grande alegria da vida de Eli, já que os seus próprios filhos não correspondiam ao desejo do seu pai. Então nós vamos ver que já existia um costume, um hábito de deixar as crianças sobre a influência de um líder, né? De um líder, uma pessoa que exercesse liderança espiritual, para que aquela criança aprendesse a se desenvolver, aprendesse a trabalhar, viver como líder. E nós vamos ver que Samuel, ele vai ter a mesma cadeia, a mesma sequência. Quando nós vemos ali da separação de Saul para ser o primeiro rei de Israel, nós vamos ver que existe uma sequência de profetas, pessoas que vão encontrando Saul pelo caminho, e com certeza eram pessoas também que já eram instruídas. Como se dava essa instrução? Primeiro, que nós temos que entender que o chamado vem de Deus, tá? Mas as crianças, os jovens, eles eram colocados diante desses homens de Deus para quê? Para que eles tivessem um desenvolvimento, tá? Fossem aprender a palavra de Deus mais a fundo, fosse aprender como esses líderes, eles exerciam a sua função, né? Acompanhava os seus mentores, seus tutores. Então nós vamos ver que Samuel, ele está criando uma próxima geração. E nós vamos ver que vai continuando. Quando nós chegamos em Eliseu, ele vai nos deixar bem claro que em volta dele havia um grande número de discípulos e pessoas que se agregavam a ele para aprender não o ofício de profeta, porque o profeta é um homem chamado por Deus para tal objetivo, mas aprendia com Eliseu as coisas básicas da palavra de Deus,
talvez a ter uma vida dedicada, uma vida piedosa com Deus, a ter uma vida que representasse o que Eliseu representava, um homem de Deus. Então, a escola de profetas, ela era muito importante por causa disso, porque trazia para aquele moço que já tinha uma experiência com Deus, tinha sua vocação, trazia a experiência de andar do lado de um homem de Deus. Então, desde os princípios, nós vamos ver que vai havendo uma necessidade de formar esses líderes. Tá? Aí eu quero pegar um gancho para nós irmos diretamente à escola bíblica dominical. Por que que hoje nós temos tantos líderes, certo? Que começam bem, mas não conseguem terminar bem? É porque eles não acompanham outros líderes. Qual é o grande instrumento de formação de líderes dentro das Assembleias de Deus? É a escola dominical. Todos os grandes líderes que nós temos ou tivemos, eles foram e são alunos da escola bíblica dominical. Então, se você, meu amado professor que assiste esse vídeo, tá? Ou você que achou interessante o tema sobre a casa dos profetas, e você está assistindo, e você ainda não é aluno da escola bíblica dominical, eu queria deixar uma recomendação para você. Todos os grandes homens de Deus, nas Assembleias de Deus, presbiterianas, igrejas batistas, das igrejas tradicionais que trouxeram esse movimento de ensino, que trouxeram crescimento dentro das denominações, eles surgiram dentro das escolas bíblicas da sua denominação. Tá? Nós temos cursos teológicos, sim, nós temos outros cursos de capacitação, mas a escola bíblica dominical, ela é a fonte formadora de grandes líderes. Por quê? Porque ela não somente te ensina as matérias regulares, mas ela também te ensina através da vivência. Você vai num curso de teologia, basicamente você vai aprender a teologia, certo? Regras de hermenêutica, teologia sistemática, teologia bíblia, exegese. Tá. Na escola dominical, você aprende isso também, mas o grande cerne da escola dominical é aplicar tudo isso na sua vida. E você vai ter proximidade com homens de Deus, com mulheres de Deus que instruem os alunos na escola bíblica. Então, a escola dos profetas, ela funcionava de uma forma mais ou menos a escola bíblica dominical, certo? Uma vivência próxima com homens e mulheres de Deus. E nós vamos ver, lógico, existiram profetas tipo Amós que não tiveram esta vivência, então não era requisito para ser profeta, mas os homens de Deus que passaram por isso, que passaram pela casa dos profetas, que aprenderam com Eliseu, talvez não tenham o seu nome reconhecido. Mas uma coisa é importante saber, eles aprenderam a se portar. E é importante nós notarmos que desde o Antigo Testamento existe uma grande necessidade de formação de líderes, de capacitação de homens. Deus escolhe homens, sim. Nós sedimentamos uma máxima popular que Deus não escolhe capacitado, Deus capacita. Ok, eu concordo com isso. Mas quando Deus pega homens tipo Isaías, tipo Jeremias, que já tinham uma formação cultural, que já tinham um estudo, e ele derrama azeite sobre esses homens se tornam grandes diante de Deus. Mas se você tiver algo para acrescer, se você tiver algo para que o Senhor possa trabalhar ainda mais, eu te garanto que você será um grande homem, uma grande mulher na presença do Senhor. Então, a casa dos profetas era um lugar exatamente para esta formação, aonde Deus pegava homens que ele já havia vocacionado e ia lapidando, trabalhando
na sua vida pessoal através de líderes já experimentados. Então, esta era a casa dos profetas, aonde homens de Deus instruíam com a sua vida e também com a instrução da palavra de Deus para a formação e continuidade da liderança do Antigo Testamento. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Emerson. Deixe o teu like, inscreva-se no nosso canal e eu tenho certeza que vai continuar sendo uma bênção para a sua vida e também para o nosso canal. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.